Na virada de 2025, vivemos uma estranha sensação de déjà vu que transcende o mero acaso. Recentemente, um incêndio de proporções históricas consumiu vastas áreas de Los Angeles, transformando bairros inteiros em um cenário de devastação e poeira. As imagens capturadas por drones mostram fileiras de casas em chamas, nuvens densas de fumaça cobrindo o céu e residentes fugindo em desespero. Um quadro quase idêntico ao retratado em um episódio de 2016 dos Simpsons. Aquela sequência, com ruas em chamas e sirenes ecoando ao fundo, ganhou vida diante dos nossos olhos, gerando debates calorosos entre fãs e críticos sobre até que ponto a ficção pode prever o real. Seria mera sorte dos roteiristas, resultado de observação cuidadosa das mudanças climáticas e padrões de incêndio, ou existe de fato um aspecto profético na série? Em paralelo, outro momento fantasioso que ganhou status de lenda urbana é a fotografia de 2017 que mostra Donald Trump, o rei Salman da Arábia Saudita e o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi posando as mãos sobre um orbe iluminado. A cena se espalhou pelas redes sociais como evidência de uma conspiração global. Mas, surpreendentemente, um episódio de 2002 dos Simpsons reproduziu exatamente aquela mesma pose e aquele mesmo objeto brilhante. Essa sincronia tão precisa entre animação e acontecimento levantou questionamentos sobre o processo criativo da série. Até que ponto os roteiristas apenas refletem símbolos de poder já em circulação e em que medida antecipam, intencionalmente ou não, eventos que moldariam o cenário geopolítico? Desde a estreia da animação em 17 de dezembro de 1989, 15 anos antes da virada do milênio, Matt Groening e sua equipe de roteiristas vêm costurando, com humor afiado e olhar satírico, elementos de cultura pop, política, ciência e invenções tecnológicas em cada episódio. Um dos exemplos mais emblemáticos ocorreu em 1995, quando Lisa Simpson faz uma visita a Londres e, ao fundo, surge um edifício em forma de pirâmide invertida, ainda inexistente. 14 anos depois, aquele perfil arquitetônico se tornaria realidade com a inauguração do The Shard, a torre mais alta e icônica da cidade. No mesmo ano, um rápido plano do Big Ben, exibindo um mostrador digital, fez surpreender entusiastas. Embora a substituição completa ainda não tenha acontecido, projetos de modernização foram discutidos em 2022 pelas autoridades do metrô de Londres, levantando a possibilidade de, quem sabe em 2025, vermos o relógio se transformar de vez. O talento dos roteiristas também se revela em alusões a descobertas científicas aparentemente distantes. Em um quadro negro de 1998, Homer escreve uma equação complexa que, pasmem, guarda semelhança impressionante com a fórmula usada em 2012 para calcular a massa do bóson de Higgs. A famosa partícula de Deus, responsável por conferir massa a todas as demais partículas do universo, descoberta no grande colisor de Hadrons. Ainda naquele ano, uma cena mostra o logotipo da 20th Century Fox, acompanhado da inscrição A Division of Walt Disney Co., previsão que se concretizou em 2019, quando o conglomerado do Mickey Mouse oficializou a aquisição da tradicional produtora cinematográfica por $71 bilhões. São golpes de criatividade que ultrapassam a mera sátira, beirando uma habilidade quase profética de antever movimentações econômicas e científicas. Quando se trata de política, o histórico não é menos extraordinário. No especial Bart to the Future,
2000, Lisa Simpson assume a Casa Branca e herda um verdadeiro caos fiscal deixado por Donald Trump, ainda então visto apenas como um magnata do mercado imobiliário sem pretensões eleitorais. 16 anos depois, em 2016, Trump ergueu a voz para conquistar a presidência dos Estados Unidos, e aquela sequência de 2000 se tornou um meme global, reforçando a ideia de que na massiva teia de roteiros dos Simpsons, as piadas mais inofensivas podem se tornar mantras autorrealizáveis. Pouco tempo depois, em 2015, a icônica descida de Trump pela escada rolante da Trump Tower, momento capturado em dezenas de transmissões ao vivo, ganhou sua versão animada num episódio exibido literalmente um mês após o acontecimento real, apagando qualquer suspeita de coincidência tardia. Mas há previsões ainda mais específicas que tocam esferas científicas e tecnológicas. Em 1998, Lisa elabora uma lista de supostos vencedores do Prêmio Nobel. Dentre eles, o economista indiano Raghuram Rajan, que de fato foi laureado em 2016. Em 2010, Mr. Burns constrói um engenho de controle mental que hoje remete aos avanços da Neuralink de Elon Musk, com testes de interface cérebro-máquina programados para 2025. Em 2020, o professor Frink cria o Frink Coin e se torna bilionário instantâneo, antecipando o boom das criptomoedas e as promessas de governos de tornarem seus países líderes globais no setor. E já em 1996, a fusão nuclear limpa, solução teórica de energia quase infinita, aparece em cena numa piada que hoje reflete projetos reais de laboratórios americanos empenhados em um protótipo funcional ainda neste ano. Além disso, a chamada holográfica em 3 dimensões feita por Lisa em 1995 encontra eco nos laboratórios de realidade aumentada de empresas como Meta, que prometem substituir de vez as videochamadas por projeções imersivas em ambiente tridimensional até o fim de 2025. E como se não bastasse, 5 novas previsões despontam justamente agora, neste primeiro semestre de 2025, corroborando a teoria de que a sátira dos Simpsons muitas vezes bate à porta da realidade. Primeiro, no episódio Future Drama, 2005, um ônibus autônomo entra em pane durante uma situação de risco e invade uma parada de pedestres. Hoje, cidades como Phoenix e Miami iniciam frotas piloto de veículos coletivos sem motorista e já enfrentam recalls destinados a corrigir falhas em cenários críticos, exatamente como mostrado na ficção. Em paralelo, a biotecnologia alcança novo patamar com a aprovação pela FDA do primeiro rim humano totalmente impresso em 3 dimensões, abrindo caminho para transplantes em larga escala. Ironicamente, a mesma brincadeira de Homer com imprimir um braço novo em 2011. No mundo dos esportes, ligas profissionais de basquete e futebol americano estreiam competições oficiais de realidade aumentada, com atletas usando óculos especiais para disputar partidas em cenários virtuais, tal qual o Blip Ball de 2012. Pesquisa quântica do MIT anuncia o teletransporte de dados entre 2 laboratórios do campus, demonstrando o princípio de uma internet quântica que, se popularizada, revolucionará as comunicações. E, por fim, a Tesla lança suas Solar Roofs 2.0, telhas fotovoltaicas integradas e comercializadas em massa, exatamente como as casas futuristas cobertas de painéis solares coloridos vistas em Days of Future, 1994. Nem tudo, porém, é fruto do poder visionário dos roteiristas. Algumas cenas foram atualizadas ou inseridas após eventos reais, apenas para gerar burburinho.
A performance de Lady Gaga no intervalo do Super Bowl de 2017, que lembra fortemente o número de um episódio de 2012, surgiu porque a própria cantora homenageou o desenho, e não o contrário. Já boatos que invertem datas, como aquele que afirma que a foto do orbe político precedeu a animação, só inflam teorias da conspiração, ignorando que o episódio dos Simpsons foi ao ar após os acontecimentos de 2017 e 2015, respectivamente. No fim das contas, o segredo dos Simpsons está na combinação implacável de roteiristas brilhantes, uma extensa equipe de pesquisa atenta a patentes, projetos públicos e fofocas de bastidores, além de um toque de sorte estatística. Com mais de 700 episódios e contagens intermináveis de temas abordados, de tecnologia à política, de ciência à cultura pop, era inevitável que algumas piadas se transformassem em realidade. Não há profetas ocultos nem sociedades secretas, apenas criatividade aguçada, bom humor e a inevitabilidade de que num universo tão vasto de possibilidades, algumas coincidências acabam se concretizando. Obrigado por acompanhar esta análise detalhada. Se você ficou intrigado com essas conexões entre ficção e realidade, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se você se sentiu conectado com essas previsões, comente 444. Até breve, com mais histórias impressionantes que mostram como, às vezes, a arte imita a vida de formas surpreendentes.